Bem-vindo a mais um dos nossos cultos aqui na Igreja Batista Conde. É uma alegria muito grande te receber e mesmo ao meio do que nós estamos vivendo, nós nos alegramos de estar continuando sendo igreja nesse tempo. Online, presencial, em todas as oportunidades nas casas ou aqui no nosso ambiente de igreja. Nós continuamos sendo igreja porque o cabeça, Cristo, se mantém. Se você tem a sua Bíblia, eu queria te convidar a abrir em Gálatas capítulo 6, verso 2. E eu queria ler apenas esse texto para nós começarmos então o nosso ambiente de culto. O versículo diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A verdade é que talvez na sua semana, por tudo que nós estamos vivendo com o coronavírus, com a pandemia, com hospitalizações, com familiares nossos, com pessoas sofrendo, nós estamos preocupados, nós estamos ansiosos e talvez as pessoas ao nosso redor estão desesperançosas. E é por isso que nesse tempo eu quero te convidar. Primeiro, a não precisar levar esse fardo sozinho. Saiba que você tem uma igreja junto com você, que tem buscado te cuidar. Nós estamos aqui junto com você e queremos participar deste tempo também. Nos alegrar com quem está se alegrando, talvez de pequenas vitórias, pequenas alegrias da saúde, melhoras, mas também chorar com aqueles que talvez tenham chorado ao longo dessa semana, com as perdas que nós temos tido. Nós cremos que Deus é soberano, mas nos chama como igreja a cuidar uns dos outros. Por isso, para nós começarmos esse culto, onde nós vamos ter uma mensagem depois dirigida pelo nosso querido irmão Johnny. Ele vai trazer também mais uma perspectiva sobre as bem-aventuranças. Depois nós teremos também o nosso tempo de músicas, nosso tempo de louvor a Deus. Para nós começarmos tudo isso, eu queria te convidar a você abaixar a sua cabeça onde você está, fechar os seus olhos e ter um momento de oração então diante de Deus. Se coloque em oração junto comigo então. Começa orando primeiramente pelas pessoas que talvez estão ao seu redor, da sua família. Você consegue talvez perceber situações de debilidade de saúde. Talvez pessoas que estão ansiosas nesse tempo, talvez com a preocupação com o sustento. O que você tem percebido no seu lar e ao seu redor? Ora agora também por talvez as pessoas que você tem visto no nosso ambiente de igreja, pelas situações que estão ao nosso redor, como comunidade cristã. Essa semana, tantas pessoas, talvez, nós tivemos o privilégio de nos alegrarmos de ver a recuperação. Também lembramos agora em oração de outros que talvez, felizmente, vieram a falecer. Lembramos agora também do pai da Rosane, o seu José, pelo falecimento dele, que o Senhor console o coração dessa família. Também o falecimento do pai do Rafael Gomes, que o Senhor possa estar consolando o coração dessa família, cada um deles. Ore por essas pessoas que estão ao seu redor. Coloca agora também a sua perspectiva sobre a nossa cidade, sobre onde nós estamos vivendo. Sabedoria para os líderes, pela melhor gestão e organização, para que realmente as pessoas possam estar sendo cuidadas, bem atendidas, pelo cuidado geral da população. Por fim, tenha um tempo de orar por esse ambiente de culto. Pela mensagem que o Johnny vai trazer, que seja realmente instrumento usado por Deus. Mas que o seu coração também esteja aberto nesse tempo para escutar o que Deus quer te dizer e quer te instruir. Senhor Deus, num tempo de desesperanças, num tempo onde nós não temos muito o que nos firmar ao nosso redor, é onde nós precisamos olhar para o alto e ver a nossa esperança real, não só para essa vida, mas para toda a eternidade. Obrigado porque em Ti nós podemos confiar, em Ti nós podemos depositar essa nossa confiança a cada dia. Nos ajuda, Deus, a levar o fardo uns dos outros, a não estarmos sozinhos nem egoístas nesse sentido, mas estarmos vivendo como comunidade, juntos, cuidando uns dos outros, não permitindo que ninguém sofra em demasiado ou que se sinta solitário sozinho nesse tempo. Nós estamos juntos. Pai, eu creio realmente que uma igreja que não ora, que não tem esse investimento com a oração, ela está enfraquecida. Que nós possamos nos fortalecer em Ti, a começar por esse culto, a começar pelo que nós estamos vivendo aqui.
te entregamos esse culto, te entregamos a mensagem transmitida pelo teu servo Johnny, que ele possa estar transmitindo realmente a tua palavra, as tuas verdades. E usa cada momento desse culto para nos fortalecer em ti, para nos dar novos passos do que nós devemos viver contigo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai. Partindo disso, acompanhe agora conosco, então, os nossos avisos da semana. Um aviso agora para todas as mulheres da Conde. No dia 27/3, às 3 horas da tarde, pela plataforma Zoom, o Ministério de Mulheres está retomando as suas atividades. A ideia é que esse vai ser o primeiro encontro, onde elas vão formalizar também e dizer como vão ser os próximos encontros, mas nos alegra muito saber desse primeiro evento, onde você certamente é convidado e certamente será um tempo muito especial para você. Participe de cada uma delas. Talvez você percebeu nessa semana como nós iniciamos uma série de devocionais a cada dia sobre os Salmos de Esperança. Como nós começamos dizendo, talvez aquele copo d'água que refresca o seu dia em meio ao que nós estamos vivendo. Por isso, nós começamos colocando ele no Conde Comunica, mas saiba que nós vamos colocar toda essa playlist a cada dia no Spotify da Igreja Batista Conde. Se você quer conferir, nós vamos colocar o link também posteriormente para você também não perder nenhum desses momentos e estar junto, crescendo conosco. Como já divulgamos algumas semanas atrás, estamos no meio de uma eleição da diretoria que vai começar então no segundo semestre desse ano. Para você, membro, poder votar então e talvez colocar algumas possibilidades de nomes, você precisa entrar no link que está na descrição deste vídeo ou então no nosso Instagram também, ali nos links da bio, você também consegue achar o formulário onde você vai poder colocar os seus nomes para sugestão da diretoria. Certamente nós somos muito gratos, porque mesmo nesse tempo, onde tantas incertezas têm acontecido, a igreja tem sido fiel com seus dízimos e ofertas. Eu quero te encorajar a você continuar nesse sentido, entendendo o que Deus tem te pedido. Talvez as quantias, talvez a maneira que você pode contribuir para a nossa igreja. Tanto para que a manutenção e o cuidado da nossa igreja, através das nossas responsabilidades mensais possam estar sendo alcançadas, quanto também o nosso auxílio com haitianos ou com pessoas que estão precisando de cestas básicas também seja sanado. Por isso, te convido a você ser fiel ao que Deus tem te falado nesse momento. Eu quero fazer um convite agora para você, pai de uma criança que seja de 6 até 11 anos. Todo domingo nós temos tido um culto mais que especial que o Johnny, junto com a equipe do Conde Criança e Pré-Adolescentes, tem organizado pela plataforma Zoom às 2 horas da tarde. Certamente esse é um investimento que nós cremos como igreja, que é indispensável para cada uma das nossas famílias e cada uma das nossas crianças, principalmente onde elas não têm tido esse apoio próximo, talvez, presencial umas das outras. Por isso, eu te encorajo a você estar com as suas crianças participando deste ambiente tão especial. Oi, gente. Estamos começando mais uma das nossas entrevistas e hoje a minha convidada é a Lilian Miranda. Tudo bem, Lilian? Tudo bem, Johnny. Nós vamos conhecer um pouquinho mais do que ela tem feito e também um pouquinho mais da pessoa dela, de quem ela é e como ela foi parar na Brasil Futebol Clube. Então, curte aí comigo. Deixa eu só recapitular um pouquinho. Você começou, então, trabalhando aqui, auxiliando a equipe ministerial. Uhum. Depois foi trabalhar no projeto da Fase. Aí você foi, então, para o seminário. Depois isso. Seminário Yanstin, em Gramado, Seminário Teológico de Gramado. Você retornou do Seminário Teológico de Gramado e veio trabalhar na ABOBS aqui, especialmente com o projeto de contraturno escolar que recebiam as crianças aqui na igreja, é isso? Uhum. Né? E como você vê essa trajetória toda na tua vida, como que isso contribui para o que você faz hoje? Como que isso foi importante para você ter passado por essas etapas? Bom, como que essas coisas se conectam, né, Johnny? Primeiro aspecto da soberania de Deus, da minha formação, de várias coisas, como eu disse, ele me permitiu potencializar ali o projeto da Fase, né, e por meio disso ele foi potencializando outros projetos, coisas que eu pude repercutir na Bom Samaritano, que nem você disse. Eu creio que na Fase eu vi
um lugar de resgate, né? Um lugar onde as pessoas, onde Deus parou elas ali, para que elas não virassem uma estatística. Então, mais ou menos assim, eu vou te parar aqui, porque para onde você está indo, é muito provável que você chegue a um fim, assim. E isso me inquietou para uma necessidade de atuar antes deles chegarem lá. Então, quando eu olho para o contraturno, trabalho com prevenção. Então, eu olho para os meus adolescentes, eu olho para os adolescentes que estão na fase, eles não são diferentes. Eles são adolescentes, que em determinado momento eles fizeram escolhas que tiveram consequências maiores, talvez. Né? Mas a gente sabe o quanto eles são cercados, né? Por drogadição, por famílias disfuncionais e várias outras coisas. Isso, na realidade, são fugas que eles têm. Então, eu vejo que se conecta nisso. O contraturno ele tem uma particularidade na minha história, porque quando eu trabalhei na equipe ministerial, nós tentamos servir essa realidade por meio de um projeto contraturno, onde a nossa ideia era atuar com essas duas escolas específicas, né, que a Bob's também atua, trazendo essas pessoas para usar a nossa estrutura. E confesso que para mim, pessoalmente, né, naquele momento foi com uma percepção de um fracasso, como de algo que em algum momento, né, eu disse, Deus, o que a gente errou? E o que eu me deparei foi que não adiantava ter o melhor projeto se eu não tivesse o relacionamento com essa realidade. Porque, afinal, o que faria? Faria com que esses pais, essas famílias, nos entregassem os filhos deles para serem cuidados. Né? Então, enfim, daí Deus parecia ter deixado aquela caixinha em stand-by. Assim. Eu fui para o seminário porque eu entendi que a realidade que eu lidava, embora eu tivesse tido um bom ensino aqui, eu precisava mergulhar nas Escrituras, não podia ser mais eu creio porque um líder me ensinou. Eu preciso entender porque eu creio. Sim. Eu preciso saber ensinar. Eu preciso saber aconselhar, não de acordo com a minha percepção, com a minha história, mas de acordo com a palavra. O que Deus diz sobre aquela situação que daqui a pouco me confronta, que daqui a pouco... Entendeu? Porque eu sou humano, porque corre sangue. Mas eu tenho que olhar com graça, com misericórdia e entender daquela palavra que Deus me deu na fase. Eu tenho o poder para mudar essa história. Né? Então, eu vejo essas conexões. Eu fui para o seminário, né, tive essa oportunidade de preparo. Foi muito importante. Eu digo que lá não foi só o estudo da palavra, porque você está imerso numa realidade onde você tem contato com a palavra diariamente, você é forjado. Né? Então, eu entendo num movimento que Deus ele me deu habilidades, ele expandiu o meu alcance ministerial, mas que, paralelo a isso, ele colocou uma base, né, de caráter, de valores, de princípios, que ela precisava ser esticada junto. Ou eu teria uma performance, mas eu não teria algo que daria sustentação a isso. E essa performance precisava ser um reflexo do meu relacionamento com Deus. Então, eu vejo isso, né? E daí, nessa linha, né, de falhamos, eu subia para Gramado toda segunda e voltava quinta para fazer ministério aqui. Mas eu passava pela Vila dos Papeleiros, e uma das escolas fica ali perto. E aquilo me confrontava, Deus, eu estou indo para essa realidade, né, uma Europa brasileira, e isso aqui. E onde é que a gente errou? E quando eu voltei, Deus, quando estava perto de voltar, Deus começou a queimar muito aquilo. E daí foi que eu conheci o pessoal da Bom Samaritano, e eu disse, eu não acredito em coincidência, que vocês fariam o mesmo trabalho, as mesmas tentativas, e vendo as dificuldades que eles tinham, que não eram diferentes das nossas. Sim. Né, por ser algo no meio da semana, de você ter uma equipe, de, enfim, você preparar, lidar com aquilo e tal. Então, foi assim que aconteceu essa conexão. Né? Eu diria que foi uma segunda chance. Legal. A gente falou um pouquinho do que você fez, mas agora conta para nós o que você está fazendo hoje. Você está com a camisa aí da Brasil Futebol Clube. Sim. Né? Conta para nós o que tem sido esse trabalho e o que você tem feito lá. Voltando à soberania, eu sempre gostei de futebol, mas eu tinha para mim como um hobby, né? Nunca sonhei ser jogadora e tal. Mas, curiosamente, eu diria que um dos primeiros contatos assim, mais efetivos com voluntariado foi por meio do futsal. Né? E eu não conhecia Cristo ainda. E depois as oficinas que usava aqui, né? Tanto quando eu jogava bola com o pessoal da fase, ou quando eu fazia as oficinas aqui da Bom Samaritano, Deus sempre usou de alguma forma. Então, quando eu conhecia o Brasil também por essa conexão com a Bom Samaritano, já tinha ali uma ferramenta que eu achava muito útil.
e que eu via o alcance que ela podia ter. E naquele momento era tipo assim, é mais um projeto que eu vou colocar debaixo do guarda-chuva do Solidarize, que eu posso potencializar, que eu posso abençoar, que vai chegar em realidades onde a gente não chega e tal. Mas talvez nem nos meus sonhos mais loucos, eu imaginaria que Deus mostraria ali um solo propício para convergir toda a bagagem que Ele já tinha me dado, né, em termos de formação, de experiência de vida, de várias coisas. Um lugar onde Ele poderia me levar para um outro nível de desenvolvimento e um lugar que seria aquilo que Ele me falou do Solidarize globalmente. Né? Então, hoje, se eu pensar, né, eu vejo que é esse solo propício, é algo que Deus tem convergido as minhas áreas de estudo, né, da administração. Então, o que eu faço? Jogo em várias posições, diríamos assim, porque você está estruturando trabalhos, você tem muitas demandas, né? Mas eu atuo no planejamento estratégico, junto com o Jefferson, que é o CEO e presidente. A gente estrutura projetos, mas também, se tiver que ir ali jogar bola, estou ali. Se tiver que tirar foto, a gente tira foto. Curiosamente, quando eu trabalhava, né, no mundo corporativo, eu fiz uma pós em marketing estratégico e naquela época não tinha espaço na empresa para usá-la. E eu fiz de teimosa. Mas eu fui usar isso no Solidarize e eu uso hoje, né, eu junto com o Gabriel Lima, que também faz parte aqui da Conde, nós assumimos a parte de comunicação da Brasil. Então, nós criamos as séries, nós damos esse suporte nas formações. Eu conheço bem esse menino. E então, eu vejo todo esse convergir. Daí, eu vejo a teologia dando esse apoio, né, do por que eu faço o que eu faço, de que forma eu devo aconselhar, até num expandir de uma capelania esportiva, por exemplo, né, como eu tive contato com a prisional, com a escolar, com a universitária indiretamente, porque voltando para o meio acadêmico, porque Deus me fez voltar, né? Depois do seminário, Ele me dirigiu a continuar estudando. E eu fui fazer uma pós em gestão de pessoas. E lá eu vi, nossa, hoje eu te conheço. E hoje eu posso falar do Senhor nesse ambiente. Então, indiretamente, eu fui aluna, mas também Deus usou para falar do trabalho social, atrelado àquele que me move a fazer isso. Né? Então, no Brasil, hoje eu jogo em várias posições, mas a minha paixão, né, é realmente formação de líderes. Eu creio que transmitir isso que foi tão impactante na minha vida, né? Esse despertamento de que Deus te criou com um propósito. Ele tem, sim, obras que fazem parte, que você vai fazer individual, mas também coletivamente, para que Ele seja conhecido. Então, hoje, para mim, poder influenciar, né, que nem os cursos que a gente tem aqui, que trabalha cuidando daqueles que cuidam, é extremamente valioso ver eles despertando, né, para como Deus pode usar eles. A gente está se encaminhando para o final e eu queria abrir para você, se você tiver alguém que você gostaria de agradecer, olhando por tudo que você, por toda a tua trajetória, pessoas que te marcaram, você tem uma listinha aí, não sei se você vai puxar, mas queria deixar para você, se você tiver alguém para agradecer, quiser, fica à vontade. Eu acho que é difícil puxar uma listinha, porque a gente corre o risco de esquecer alguém, né? Esquecer pessoas, né? Mas sim, eu quero citar alguns nomes. Eu acho que primeiro a minha família, né? Ao meu irmão, que mesmo na incredulidade dele nunca desistiu, né? Mas aos meus pais, que mesmo sem ter o entendimento completo, diríamos assim, da minha fé, hoje a minha mãe já conhece o Senhor, meu pai ainda não, mas eu creio não porque Deus me deva algo em relação à fidelidade ao serviço dele, mas porque eu creio que, diante de tudo que meu pai tem visto, em algum momento o Senhor tocará ele, como me tocou. Mas porque mesmo no meio disso, eu procurei fazer isso honrando eles. E algumas esperas foram porque eu entendia que eles não tinham entendimento, mas eles nunca impediram. E eu sei que às vezes eu falo de realidades que eles ficam, nossa, mas eles sabem que é genuíno. Então, agradecer a vocês por essa ferramenta realmente do Senhor sobre a minha vida, né? Agradecer a essa igreja que me acolheu, que investiu na minha formação,
por cada abraço, por cada encorajamento. Agradecer mesmo pelos momentos difíceis, que, como eu disse, a gente não pode se iludir, mas entender que na soberania Deus usou isso também para provar a minha fé, para provar a minha fidelidade, né, diante daquilo que Ele tinha me mostrado. Agradecer pessoas que eu gostaria que estivessem aqui, né, a Annelise, que me acompanhou nos últimos anos de discipulado, que viu muitos choros, mas também muitos milagres. Agradecer o Flávio, a Mário, o João, da Bobs, que me acolheram como uma família, que abriram as portas, que entenderam essa visão de reino, que eu não era uma intrusa, mas eu era parte da Igreja do Senhor que queria cooperar realmente naquele projeto. Agradecer o Jefferson, toda a liderança da Brasil, que também me acolhe e me dá esse espaço para crescer naquilo que Deus me entregou. E eu quero aproveitar esse momento, né? Não podia deixar de agradecer o Daniel Lima por aquela aula que virou muitas chaves importantes, né? E por essa fidelidade que ele tem a esse Ministério de Formação de Líderes, e realmente eu creio que um legado que ele deixou também sobre a minha vida. Mas eu queria agradecer você, Johnny, que nesses últimos anos aí, né, pegou junto no contraturno, tem sido hoje alguém que nessa transição, a gente não consegue fazer tudo, chega um momento que a gente começa a equilibrar prato e a gente não consegue, por mais que a gente ame, ser inteiro. E eu entendi que eu precisava passar esse bastão e na realidade, simbolicamente, você conhece, é um mapa de Porto Alegre, não é um bastão, é um mapa, né, que estava na parede da minha sala. E tu sabe, né, que nenhum presente vem sem responsabilidade, né? Mas realmente eu sei que essa realidade também queima o teu coração, eu sei da tua fidelidade na fase e outras coisas que o Senhor tem te entregue, e eu quero honrar a tua vida e também comunicar à igreja, né, oficialmente, dessa transição e desse passar do bastão dessa parceria com a Bom Samaritano. Então, se quiserem saber mais dos ministérios no 4º distrito, né, ligados a essa parceria, o Johnny hoje é a pessoa que está construindo isso, né? E, junto desse agradecimento, eu também quero honrar a tua vida em nome da Brasil Futebol Clube. Amém. Né? Essa flâmula, na realidade, é um presente que eu ganhei, mas que eu entendo que se o Jefferson estivesse aqui, ele teria a mesma atitude de honrar a tua vida. Amém. Por cada conversa, por cada oração, por cada incentivo, pelo tanto quanto você acredita naquilo que Deus nos entregou, não só aqui, mas globalmente. E eu sei que quando a gente começa a falar das coisas de Deus, elas muitas vezes parecem inalcançáveis aos nossos olhos, mas você nunca duvidou, né? Não por ver em nós necessariamente algo, mas por saber que aquele que você crê, assim como nós, ele é poderoso, né, para fazer muito mais do que a gente pensa. Então eu quero te transmitir essa flâmula da Brasil, obrigado, com uma honra também desse novo tempo, né? E assim como você tem pisado aqui, faça teu passaporte, né? Porque a gente não quer só contar dos milagres, a gente quer que você possa futuramente, naquilo que o Senhor nos permitir estabelecer, que você conheça também. Amém. O que tem sido feito, né, e como Deus tem se movido em outras realidades. Legal. Me senti um jogador agora recebendo a flâmula, né? Mas legal. Lilian, obrigado por compartilhar com a gente tudo que Deus tem feito através de você e em você também. Existem momentos como igreja que nós somos agraciados com pessoas vocacionadas que têm entrado e têm servido aqui no nosso meio. Existem momentos onde Deus também tem levado algumas dessas pessoas para servir em outros campos onde nós percebemos que o reino de Deus é muito maior do que só a Conde ou só onde nós vemos talvez hoje. Certamente isso é a expansão do reino. Através de toda essa entrevista que você pode acompanhar, nós vemos claramente a mão de Deus através da vida da Lilian e que realmente essa história possa ser um testemunho para você também se sentir tocado no que Deus tem te desafiado.
E nesse momento eu estou representando talvez todo o conselho da igreja e certamente muitas outras pessoas gostariam de estar aqui na frente nesta oração de envio para o Brasil Futebol Clube, para os próximos ministérios que a Lilian tem se envolvido hoje. Certamente o Flávio gostaria de estar aqui, o Jefferson, mais pessoas, talvez familiares próximos, o conselho como um todo, mas estamos aqui, eu e o Johnny, representando talvez essas pessoas. E eu queria nesse momento convidar a Lilian para ficar na nossa frente aqui de joelhos. Nós, talvez nesse símbolo, mas que representa algo muito maior, algo que Deus está fazendo na vida dela e através da vida dela. Eu quero, junto com o Johnny, nós estendemos a mão sobre a vida da Lilian e a enviarmos para esse ministério que hoje ela tem sido chamada, mas para todos os lugares onde Deus estiver chamando, que ela, como testemunhou até aqui, tem topado os desafios que Deus tem chamado e tem sido incrível viver essa vida. Eu quero orar então por ti, Lilian. Deus, eu quero te louvar e te agradecer tremendamente pela vida da Lilian. Te agradecer porque o Senhor um dia tocou o coração dela e através disso ela começou uma nova vida, se tornou uma nova criatura. Dentro disso o Senhor não parou de chamar ela para tantas e tantas demandas, tantas coisas. O que nós cremos é que de fato o Senhor tem talvez direcionado a expansão do reino através do ministério dela, através desse ministério chamado Brasil Futebol Clube, onde o Senhor tem chamado mais e mais pessoas para servirem, tantos adolescentes, tantos jovens que estão carentes do Teu amor ao nosso redor, Pai. Nós Te louvamos por pessoas como a Lilian que tem despertado isso e que isso seja de fato um testemunho para outras pessoas também. Que nós como igreja possamos nesse momento estar abençoando e cada um de sua casa também, abençoando para esse novo ministério, para essas portas que estão se abrindo, para essas novas oportunidades, aonde tudo talvez o que ela viveu até aqui foi um preparo para o que o Senhor talvez tenha hoje tornado ela como missionária. Nós Te louvamos por isso e queremos a enviar nesse sentido, para que o Senhor use-a no reino e que ela possa servir a tantas pessoas até o final de sua vida como o Senhor já tem no seu projeto completo. Pai, nós Te louvamos por isso e queremos Te entregar a vida dela para que ela seja realmente instrumento Teu como já tem sido. Te entregamos e Te louvamos, representando aqui talvez tantas e tantas pessoas que gostariam de estar aqui juntos com essa mão estendida abençoando. Nós Te entregamos esse tempo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai. Certamente nós queremos continuar a nossa parceria, o nosso contato, o nosso envolvimento. Então, como o Johnny citou, certamente você tem total liberdade de entrar em contato com a Lilian, ver de que forma você também pode contribuir para esse ministério. E, por favor, esteja orando por tudo isso. Obrigado, Lilian. Faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom. Continua sendo Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom.
uma alegria estar aqui com vocês, podendo compartilhar a palavra de Deus. Ao mesmo tempo é um pouco triste para mim, porque eu estou falando e não tem ninguém na minha frente, eu estou falando para os bancos, aqui literalmente, né? Mas eu sei que você está aí em casa, podendo assistir, e o meu desejo é que você seja abençoado com a mensagem de hoje. Por isso, abre a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 5, versículo 6, e nós vamos meditar hoje, nessa parte da série sobre o Sermão do Monte, nós vamos meditar sobre ter fome e sede de justiça. Antes de começar, enquanto você vai abrindo aí, eu quero indicar para vocês essa leitura. Esse livro é o livro do Estudos no Sermão do Monte, do Dr. Martyn Lloyd-Jones. É uma coletânea de 70 sermões que ele pregou na Capela de Westminster. E é uma boa leitura, é um livro que nos transforma ao lermos sobre o Sermão do Monte que Jesus ensinou. Então fica a dica aí para vocês, da editora Fiel. Então, se puderem adquirir, essa é uma boa leitura. Tá? Então abre sua Bíblia aí. E eu quero ler com vocês o versículo 6. O versículo 6, ele começa aí falando assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Me permita orar com vocês nessa manhã e a gente vai dar início então ao nosso sermão de hoje. Deus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui ensinando a tua palavra. E eu quero pedir que o Senhor nos confronte, Senhor, nessa manhã, nos confronte com a tua palavra, com a tua santidade, com quem o Senhor é. Que possamos ser cheios de ti nessa manhã. Que o teu Espírito Santo venha sobre nós, nos constranja e nos faça obedecer a tua palavra, Senhor. Que não venhamos a ser somente ouvintes dessa mensagem nessa manhã, mas que venhamos a colocar ela em prática. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Quando nós lemos que felizes ou abençoados são os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, uma das coisas, um dos textos talvez que faça sentido para isso, seja Eclesiastes 3, versículo 11, que diz bem assim, você vai ver aí na sua tela. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3, ele diz que Deus fez tudo no seu devido tempo. E até aqui tudo bem. Mas o texto continua dizendo que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Outras versões dizem que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E outras ainda dizem que Deus colocou o senso de eternidade no coração do homem. Tudo isso sem que o homem pudesse descobrir as obras que Deus fez, do princípio até o fim. Isso significa que Deus colocou no coração do homem o desejo, o anseio pela eternidade. Mas que o mesmo Deus ocultou de nós o que Ele mesmo fez, faz e fará de eternidade em eternidade. Muitos cristãos relatam que antes que eles viessem a Cristo, antes de vir a Cristo, muitos cristãos relatam que sentiam um vazio dentro de si.
E quando Deus veio e preencheu esse vazio, tudo passou a fazer sentido. Porém, o mais interessante é que ao olharmos para as pessoas, nós vemos como as pessoas têm administrado, como as pessoas administram esse vazio dentro delas. Ao não ser preenchidos, ou ao não preenchermos a fome e a sede que há em nós por Deus, nós nos valemos de tudo na tentativa de sermos satisfeitos. Por exemplo, o abuso de drogas e álcool, a busca por fama, a busca por ter cada vez mais dinheiro, a incessante aquisição de novos equipamentos, bens de consumo, a busca por pessoas e relacionamentos para preencher esse vazio. Nós tentamos preencher também com excelência profissional ou excelência acadêmica. E até mesmo buscamos preencher esse vazio que há de Deus em nós com um estilo de vida. Tudo isso na tentativa desenfreada de preenchermos um vazio com coisas que nós podemos alcançar, com coisas que estão ao nosso alcance. Agora olhem para o que o profeta Isaías escreveu. O que o profeta Isaías disse. Ele disse assim: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Isaías 55, versículo 2. Sabem que talvez esse seja o seu caso nessa manhã. Trabalhando arduamente naquilo que não satisfaz, correndo atrás de coisas que não alimentam, ou gastando o seu dinheiro naquilo que evapora. Aí você tem corrido atrás dessas coisas, mas no final de tudo você descobre que tudo acaba da mesma forma, com um vazio enorme dentro do seu peito. Uma das coisas que acontecia comigo é que depois de cada campeonato de skate que eu participava, que eu disputava, vinha sobre mim um enorme sentimento de solidão e vazio. E eu sempre me perguntava, como eu posso me sentir sozinho no meio de tanta gente? Ou como eu posso estar triste quando tantas coisas boas estavam acontecendo comigo naquele momento? E uma das consequências desse vazio, dessa tristeza, era que eu não queria andar de skate, nem treinar, durante 2 ou 3 semanas depois dos eventos. Havia um sentimento, havia um vazio dentro de mim enorme, que não podia ser preenchido com nada, com nenhuma conquista. C.S. Lewis, ele disse algo muito interessante quando ele comparou a grandeza de Deus com os desejos da alma humana. Abre aspas para C.S. Lewis. Ele diz assim: se encontramos, ou se encontro dentro de mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo e não para esse. Fecha aspas. E essa é uma verdade latente dentro de nós, dentro de cada um de nós. Por quê? Porque nós jamais seremos satisfeitos com as coisas deste mundo. Especialmente porque nós não fomos criados para este mundo. Então,
nós olhamos para esse texto de Mateus, no capítulo 6, e nós nos deparamos com as palavras de Jesus dizendo que felizes, abençoados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Notem que aqui Jesus reconhece que existe uma fome, Jesus reconhece que existe uma sede. Mas o que Jesus faz aqui é especificar do que é essa fome e essa sede. Jesus coloca em evidência a fome e a sede do ser humano. Essa fome não é por sensações ou prazeres. Essa sede não é por novas experiências ou realizações. Jesus mostra que nós temos fome e sede por algo bem específico: justiça. No mais íntimo do nosso ser, nós não temos fome por relacionamentos, nós não temos fome e sede por mais dinheiro, nós não temos fome e sede de poder. Nós temos fome e sede daquilo para qual nós fomos criados: justiça. E é somente quando nós buscamos ser preenchidos com justiça é que nós somos saciados. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Notem o que está acontecendo aqui. Notem o contexto do que está acontecendo aqui. Jesus, ele havia curado muitas pessoas vindas de muitos lugares. Isso você pode ver no capítulo 4, versículos de 23 a 25. Jesus também havia pregado as boas novas do reino. A fama de Jesus estava correndo de cidade em cidade, de norte a sul. Os primeiros discípulos já haviam sido chamados e já estavam seguindo Jesus. E de uma certa perspectiva, as pessoas que foram até Jesus, elas foram buscar uma coisa. E Jesus curou elas. Jesus sanou a fome e a sede temporária que elas tinham. Mas Jesus diz que elas ainda assim não serão satisfeitas, exceto quando buscarem ser satisfeitas com a justiça de Deus. Gente, não se enganem. Né? Tudo tem o seu fim. Um bom filme sempre chega ao final. Ele sempre acaba. Uma boa bebida sempre chega ao fim. Um relacionamento, ele sempre chega no seu limite. Mas Deus não. Deus não. Deus é ilimitado. E por essa razão nós necessitamos da eternidade. De forma que nós seremos saciados por Deus eternamente. Agora, qual é a grande questão aqui? Qual é a grande questão aqui nesse versículo? Ou qual é a pergunta que nós devemos fazer para o texto? Exatamente nesse ponto, nesse momento. A pergunta que nós devemos fazer para o texto neste momento, nesse ponto é: o que Jesus quer dizer com justiça? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. E notem que há um desdobramento disso que Jesus está falando aqui, porque o versículo 6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
pois serão satisfeitos. Mas o versículo 10 diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Existe um desdobramento disso, da justiça aqui, em 2 versículos. Vejam que a fome e a sede de justiça tem como consequência, no versículo 10, a perseguição. Notem também que a bem-aventurança, na sequência do versículo 11, ela não é uma 9ª bem-aventurança. Os versículos 11 e 12, eles são somente um desdobramento ou uma expansão da bem-aventurança do versículo 10, que é a 8ª, a última bem-aventurança. Então, para responder à pergunta, o que Jesus quis dizer com justiça, nós precisamos olhar para a estrutura das bem-aventuranças, porque Jesus ele é muito sábio com as palavras, ele é um mestre com essas palavras. Olhem comigo, a primeira bem-aventurança, ela diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. E a última bem-aventurança diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. Qual é o que tem de semelhante aqui? Nós temos reino do céu, no versículo 3, e reino do céu, no versículo 10. Isso nos mostra que Jesus ele está construindo algo com as palavras e aguçando o entendimento das pessoas. Tem coisas, começa com, a primeira bem-aventurança termina com reino dos céus e a última termina com reino dos céus. E existem coisas aqui no meio. Agora notem também que a 4ª bem-aventurança, tanto a 4ª bem-aventurança quanto a 8ª bem-aventurança, elas falam de justiça. No versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Esse versículo marca o final de um bloco de 4 bem-aventuranças. E o versículo 10, os perseguidos por causa da justiça, marca o final desse segundo bloco de 4 bem-aventuranças também. Aí você deve estar pensando, tá, mas o que essas observações sobre a estrutura das bem-aventuranças nos mostra? Se compararmos as primeiras 4 com as últimas 4, nós vamos ver o seguinte. Por exemplo, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes. Olhem as palavras, pobres, os que choram, os humildes ou mansos. Tudo isso dá ideia do quê? Dá a ideia de um vazio, de fome, de sede. E por essa razão, esse primeiro bloco, ele termina com bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Esse versículo encerra esse bloco. Mas aí vem os 4 próximos. E essas próximas 4 bem-aventuranças, elas nos mostram que essa pessoa, ao ser satisfeita, ela começa a transbordar. Transbordar. Mas transbordar de quê? De misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Transbordar de pureza em seu coração. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os pacificadores. E qual é a consequência ao ser alguém que transborda da justiça de Deus, que é satisfeito pelo próprio Deus?
de alguém que é rico em misericórdia, que tem um coração puro, que consegue, que persegue a paz, qual a consequência disso? A consequência é: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. A perseguição é a consequência. Qual foi a pergunta que eu fiz? O que Jesus quer dizer com justiça? Jesus diz que justiça é viver uma vida que transborde misericórdia, pureza de coração para com Deus e para com o próximo, é buscar a paz, não somente com Deus, mas também com os homens. Isso tudo é justiça. Querem ver uma coisa? Vamos rapidamente fazer um exercício aqui. Vamos comparar as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito. Aí depois de satisfeitos por Deus com justiça, como é que essa pessoa fica? Ela fica bem-aventurados os misericordiosos, pois receberão misericórdia. Olha a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram por causa do pecado. Aí depois de ser saciado por Deus com justiça, como é que essa pessoa fica? Com um coração puro. Olha a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes ou mansos. Ou seja, os que apanham e apanham, mas não revidam com a mesma moeda, não revidam mal com mal. Depois de ser saciados por Deus com justiça, como ele fica? Ele se torna o quê? Um pacificador. Olhem o jogo de palavras que Jesus ele vai construindo e fazendo aqui. Olhem tudo que Jesus está dizendo. Isso é maravilhoso. Agora, vocês acham que uma pessoa saciada com a justiça, será que ela é tratada com autoestima? No mundo corrupto e pecador que nós vivemos? Não. Não. Essa pessoa vai ser perseguida. E se você não pensa que alguém vai ser perseguido ao viver a misericórdia, ao buscar uma vida pura, ao buscar a pacificação para com todos, se você pensa que não será perseguido vivendo dessa maneira, é porque você nunca buscou viver dessa forma fora da igreja. Tenta ser misericordioso para ver o que vai acontecer contigo. Tenta ser misericordioso para ver o que você vai receber de volta. Tenta ser um pacificador para ver o que você receberá como pagamento por isso. Mas aí você pode estar pensando, tá, mas por que as pessoas perseguem quem tenta viver dessa forma? Porque as pessoas não aguentam bater de frente ou ser confrontadas com a justiça que Deus produz no coração do cristão. As pessoas não aguentam ser confrontadas com misericórdia, com um coração puro, com a paz, com os pacificadores. Mas aí agora talvez você possa estar pensando, será que justiça é isso mesmo?
Será que é dessa justiça que Jesus está falando aqui? Vamos tirar a prova real. Vamos tirar a prova real, igual nós fazíamos na escola, né? Enquanto algumas crianças ainda vão, outros vão fazer. Minha filha, por exemplo, vai ter que tirar a prova real das coisas de matemática, né? Mas vamos tirar a prova real aqui. Olhem comigo, Mateus capítulo 5, versículo 20. Ele fala bem assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Prestaram atenção no que Jesus está falando? Jesus está dizendo aqui que se nós, que somos de Deus, nós temos que exceder, a justiça do cristão deve exceder a justiça dos fariseus e dos mestres da lei. É isso que Jesus está dizendo. Agora observem na Bíblia se os exemplos que Jesus dá, que Jesus passa a dar a partir daqui, não tem a ver com misericórdia, pureza de coração ou pacificação. Olha só. Primeiro, versículos 21 a 26. Nós aprendemos nesses versículos que nós devemos não somente não matar, mas que nós também devemos não nutrir raiva dentro de nós contra um irmão nosso. E o que é isso? Isso é pacificação. Segundo, versículos 27 a 30, Jesus nos mostra que nós não devemos apenas não cometer adultério. Ele vai além. O que Jesus diz? Ele diz que nós não devemos olhar para uma pessoa com intenção impura. E o que é isso? Isso é pureza de coração. Terceiro, versículos 38 ao 42, do mesmo capítulo 5. Diz que Jesus nos mostra que nós não devemos retribuir mal com mal, mas que nós devemos retribuir o mal com o bem. E o que é isso? Isso é misericórdia. Misericórdia. Esses são somente alguns exemplos de como a nossa justiça deve exceder e muito a justiça praticada pelos fariseus. Jesus está ensinando aqui que nós devemos exercitar a misericórdia, sermos radicalmente puros de coração e pacificadores por excelência. Agora eu pergunto para vocês, será que Jesus, ao exercer diante do povo justiça, será que ele foi perseguido? Sim. Jesus foi perseguido. Será que nós, como seguidores de Cristo, ao exercermos a justiça de Deus, será que nós seremos perseguidos? Sim, nós seremos perseguidos. Seremos muito perseguidos. Qual é a temática? Qual é a nossa temática para esse ano? Espalhar a cultura do reino de Deus. Será que seremos perseguidos? Por espalhar justiça
em um mundo corrupto, mesquinho? Será que as pessoas serão confrontadas com elas mesmas quando nós exercitarmos a justiça de Deus? A misericórdia, o coração puro, sendo pacificadores? Eu quero me encaminhar para o final a partir daqui. Mas antes eu quero trazer uma advertência e um encorajamento. Uma advertência e um encorajamento. Quero começar pela advertência. Nós vimos que nós devemos ter fome e sede de justiça, e que ao sermos saciados, nós devemos buscar transbordar isso para o mundo à nossa volta, certo? Mas nós temos que ter cuidado com o nosso coração ao exercitarmos a justiça de Deus, ao praticarmos a justiça de Deus. E a advertência está em Mateus capítulo 6, versículo 1, que diz bem assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Quais obras de justiça Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo assim, ó: evitem praticar misericórdia para serem vistos pelos outros. Evitem praticar a pureza para serem conhecidos como o santinho puritano. Evitem praticar a pacificação para serem reconhecidos como os bonzinhos. Essa é uma advertência que Jesus está fazendo aqui. Tá, e qual é o encorajamento? O encorajamento está em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Quando ele diz assim: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus diz: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Grande é a recompensa de vocês nos céus. É nos céus, não é nessa terra. Notem que a advertência e o encorajamento, eles se completam. Nós não exercemos a justiça para sermos reconhecidos pela justiça. Mas nós exercemos a justiça para recebermos uma grande recompensa no céu do Senhor, não dos homens. E esse deve ser o nosso grande e único encorajamento. Que vocês sejam satisfeitos com a justiça de Deus, executando, exercendo ela, e não esqueçam, vocês serão perseguidos. Serão muito perseguidos. Que Deus nos abençoe. Que essa mensagem, ela entre como uma flecha no seu coração. Me permitam orar.
orar com vocês. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse ensino do Sermão do Monte. Que ao sermos confrontados com nós mesmos, o Senhor possa transformar o nosso coração de dentro para fora. Que a nossa fome, que a nossa sede por justiça, ela seja saciada pelo Senhor. E que ao sermos saciados pelo Senhor, possamos exercer misericórdia, possamos ter um coração puro, possamos ser pacificadores. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque muitas coisas daqui elas se completam. Que o Teu Espírito Santo possa gerar em nós um exercício genuíno da justiça do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Que Deus os abençoe e até a próxima semana.